Olá, eu sou Emília, aluna do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física da Universidade Federal de Viçosa. Este trabalho contou com a orientação do professor Alexandre Tadeu Gomes de Carvalho. Relatamos aqui os nossos primeiros resultados no desenvolvimento de sequências didáticas em modo investigativo, voltadas para o ensino das oscilações mecânicas. O ensino por investigação usada práticas científicas como questionamentos, coleta de dados, raciocínios lógicos e de comparação, elaboração de hipóteses e suas testagens, trocas de informações e sistematização destas, elaboração de conclusões e sua socialização. O exercício da investigação capacita os alunos ao trabalho em grupo, fomenta o desenvolvimento de uma postura reflexiva, bem como da capacidade argumentativa, e a partir de uma análise crítica dos fenômenos em estudo, ajuda-os a construírem o seu próprio conhecimento, situando-os no centro do processo de aprendizagem. A investigação é um processo de aprendizagem ativo, no qual os alunos respondem a perguntas de pesquisa por meio da análise de dados. Pode-se argumentar que as atividades de investigação mais autênticas são aquelas em que os alunos respondem às suas próprias perguntas por meio da análise dos dados que coletam de forma independente. No entanto, uma atividade ainda pode ser baseada em investigação quando as perguntas e os dados são fornecidos, desde que os alunos estejam conduzindo a análise e tirando suas próprias conclusões. Assim, o ensino por investigação pode abranger uma gama de abordagens de ensino, desde a investigação estruturada, envolvendo alunos que trabalham em equipe para resolver casos, por exemplo, tipos de aprendizagem baseada em casos e problemas, até ensino por investigação orientado para a descoberta, onde os alunos desenvolvem uma questão de pesquisa original e realizam as pesquisas, individualmente ou em grupos. A coleta de dados foi baseada em computador e se constitui uma estratégia poderosa para o ensino e aprendizagem da física. Ajuda a fornecer um ensino de física profundo e significativo, aumentando a interação entre o aluno e os conceitos sob investigação. Nossa aula foi aplicada com os alunos do primeiro ano do ensino médio. Iniciamos nossa aula sobre movimento oscilatório tratando sobre duas situações, do pêndulo simples e do pêndulo físico, que se trata do experimento da vela oscilante. Em seguida, foi apresentado aos alunos quais seriam os objetivos da aula proposta. Vamos apresentar aqui alguns exemplos de experimentos da natureza. O primeiro sobre a oscilação das águas do mar. O segundo sobre a ponte de Tacoma, que sofreu um colapso em 1940, devido aos fortes ventos, que gerou um movimento de torção. Por último, temos uma oscilação crescente à medida em que a pessoa na gangorra muda o seu centro de massa. Essa oscilação, cada vez maior, a conduz a um giro de 360 graus. Optamos por iniciar com um sistema simples, onde os estudantes puderam observar a oscilação pendular. Destacamos que a amplitude de oscilação é dada pelo ângulo θ. A imagem gráfica representa a análise feita com o auxílio do software Tracker. Foram levantados alguns questionamentos com relação ao tipo de movimento e as grandezas que o caracterizavam, sendo destacado o período de oscilação, a frequência, a posição angular e a posição angular máxima, que é a amplitude. Ao inserirmos o vídeo no tracker e marcarmos o ponto de massa, o gráfico é gerado a partir da análise do movimento oscilatório
do ponto de referência. Fizemos a demonstração de como chegar à equação do período, e isso se fez necessário para a determinação da aceleração da gravidade. Ressaltamos a importância de que a oscilação do pêndulo fosse feita para ângulos de até 10 graus. Apresentamos a equação do período, onde os estudantes puderam observar que a massa do objeto não interfere no seu cálculo. Com o auxílio do tracker, podemos observar que o período de oscilação é de 1,99 com uma margem de erro de mais ou menos 0,01 segundos, e o comprimento do fio sendo de 1 metro com uma margem de erro de 1 milímetro. Fizemos com os estudantes um passo a passo até obtermos a aceleração da gravidade na cidade de Muriaé, em Minas Gerais. No vídeo, mostramos como foi feita a montagem desse experimento. Então, levantamos a seguinte questão: será que a vela apagada ela pode oscilar? Nesse vídeo, o estudante ele pode observar como é feito o gráfico da oscilação da vela apagada. Ao marcar o ponto de referência, a análise pelo tracker ela se inicia e podemos observar que a amplitude diminui de forma expressiva. Propomos uma comparação entre as oscilações da vela apagada e do pêndulo e observamos que a oscilação ela é amortecida. Em seguida, apresentamos o vídeo da oscilação da vela acesa e levantamos questões como: a chama é a responsável pelo movimento? O movimento ele se dá a partir do momento em que a parafina inicia o gotejar? E a partir daí, podemos concluir que o resultado da combustão faz com que o movimento se inicie. Apresentamos aos estudantes a análise que foi feita pelo software Tracker, onde podemos observar que o gráfico mostra uma amplitude crescente. Retornamos à questão do tipo de movimento descrito pela vela acesa, seja ela uma oscilação forçada, processo similar à ressonância forçada. Chegamos a uma hipótese com relação à força elástica impulsiva. Quando a gota ela se desprende, a energia ela é transferida para o pêndulo, dando um impulso para cima. Ao finalizar a aula, apresentamos o seguinte gráfico de amplitude versus tempo. As bolinhas vermelhas e azuis representam a queda das gotas. As azuis representam as gotas que caem do lado direito e as vermelhas representam as gotas que caem do lado esquerdo. Nossa hipótese é que o desprendimento da gota de parafina resulta no fato de que o centro de massa da vela e o torque da força-peso trocam de lado em relação ao eixo de rotação e que o impulso decorrente da energia elástica dá origem a um torque em sentido oposto ao da queda da gota. Temos aqui uma imagem que retrata o experimento da vela oscilante com as componentes associadas, a partir das quais chegamos à equação, onde o produto do momento de inércia pela aceleração angular menos o torque devido à força-peso, onde D é o ponto de apoio da vela, M massa e G a aceleração da gravidade, e a função sinal está associada às trocas de lado do gotejamento da parafina. Isso é igual ao torque devido à força impulsiva, que é dado pelo produto do comprimento do ponto de apoio até a extremidade da vela, pela força e uma função delta associada. Estamos agora no processo de aplicar esta equação para obtermos resultados numéricos. Relatamos aqui os nossos primeiros resultados no desenvolvimento de sequências didáticas, onde expomos 2 experimentos problematizadores. A sequência foi aplicada em uma escola da rede estadual e outra federal. Os resultados são insuficientes para discriminar se a oferta conjunta dos experimentos é mais motivadora, e o modelo que elaboramos para a vela oscilante oferece uma nova explicação para a origem da ressonância observada.